Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Luzimar, sócia fundadora da All Investimentos. Estou aqui com as minhas sócias, Renata Rabelo e Andréia Pereira. Juntos vamos conduzir esse bate-papo com Guilherme Benchimol, CEO e sócio fundador da XP Investimentos. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer os nossos clientes que estiveram com a gente diariamente, estão com a gente diariamente em todas as lives da All, da XP. Eu acho que nós nunca tivemos tão próximos como nós estamos agora. É fantástico assim, a gente vê como que a gente se adaptou tão rapidamente a tudo isso. Guilherme, seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você ter aceitado o nosso convite, né, no feriado, como a gente estava falando. Mas, assim, o que a gente quer é um bate-papo, né? Trocar uma experiência, aprender um pouco com você, do seu aprendizado, de tudo que você viveu nas crises, né? Que foram muitas, mas também tem momentos de superação, né? E é isso que a gente quer trocar com você também, nesse momento que a gente está vivendo agora, que é extremamente desafiador. Na crise de 2008, a XP tinha um slogan que era transformando crise em oportunidade. E qual a diferença dessa crise com todas as outras crises vivenciadas, né? Qual a diferença dessa crise atual para todas que você já vivenciou, né? E quais são as oportunidades que você está vendo pela frente? Bom, gente, boa tarde a todos. Agradeço o convite da All. Sou fã do trio aí. São espetaculares as três, o time todo, na verdade. E eu só descobri que era feriado há 20 minutos atrás, então eu achei que era dia normal hoje. Bom, vamos lá. Espero que eu possa ajudá-los. Bom, essa crise, a diferença dela... Aliás, a gente sempre acha que a última crise é a pior de todas, tá? Então, é sempre assim que funciona o ser humano. Obviamente que essa crise é uma crise diferente, é uma crise que impacta a saúde, a gente nunca tinha vivido isso antes, né? Nas crises anteriores, você podia tomar uma cerveja na rua, você podia caminhar, você podia ir na praia, você podia ir na academia. Nessa, você não pode. 2008 foi uma crise que, do ponto de vista de XP, a gente tinha comprado a corretora tinha um ano, então a gente não tinha por capital de giro, tinha um time ainda pequeno e tinha um negócio frágil, né? Aliás, eu não sei se a tua pergunta foi em direção à XP ou em direção ao macro, Lu. Ao macro, assim, acho ao macro, que a vivência é maior assim, dentro da XP, né, do que você passou, contar um pouquinho para a gente essa sua história, né, dentro desses desafios que você vivenciou. Não, então, mais no macro, assim, a diferença principal era que, assim, essa é uma crise de saúde e como uma crise de saúde levou a economia a fazer um lockdown nunca visto antes na história. Foi literalmente um meteoro. Então, você não sabe nem como se proteger disso. E os impactos são impactos grandes, né? Assim, o que foi feito no Brasil e no mundo era algo que a zero de jogo era necessário, né? Você tranca a economia, você achata a curva, você investe na saúde, você cria leitos, você traz mais médicos e etc. E aos poucos você vai encontrando a solução, quer dizer, o ser humano vai se adaptando, você vai evoluindo nos remédios, etc. E a economia começa a voltar de forma seletiva. Então, esse é o caminho atual da crise nova. E você gerenciar uma crise de saúde é diferente de você gerenciar uma crise financeira, né? Uma crise financeira é uma crise onde você é mais similar às crises anteriores, né? Ou seja, você sabe onde é que está o seu inimigo, né? O seu inimigo ali era o sistema financeiro. Você tinha, bastava injetar um segundinho só. Então, pode ajudar. Bastava injetar capital na economia, bastava salvar meia dúzia de bancos ali que por mais simples que pareça hoje, obrigado, filha, por mais simples que pareça hoje, é mais simplesmente vírus, né? Então, me lembro que em 2008, quando começou, todo mundo super negativo em relação ao tempo de volta da economia, enfim, os mais otimistas eram 3, 4 anos, e, de novo, são as pessoas que estão vendidas em bolsa de valores, né? Que é uma minoria absoluta. Os governos interferindo, injetando capital. As últimas crises elas são cada vez mais rápidas, né? Interesse em gerar desemprego, voltou logo na sequência.
economia volta mais rápida do que muitos dizem, conversado com, assim, desde a fundação do Bill Gates. A curva no Brasil ela está incrivelmente achatada, então que acabam sendo as comuns. A gente vai ter um segundo trimestre complicado, mas eu imagino que na segunda quinzena de maio, no mais tardar, a economia já está voltando. De novo, de forma seletiva, a gente vai ter que se acostumar a ter outros hábitos, a ser menos afetuoso, a levar álcool gel na bolsa, a usar máscara eventualmente, a manter uma certa distância, mas o ser humano se adapta, né? E a cura definitiva vem quando tiver a vacina, que é um processo que vai demorar um pouco mais, mas a simples consciência coletiva da sociedade já faz com que a epidemia fique mais controlada. Obviamente que alguns setores da economia acabam demorando um pouco mais, é difícil que a gente no curto prazo vá num teatro, num cinema e coisas do tipo, mas outras coisas mais básicas começam a voltar bem antes, né? A gente vai ver no mundo um cenário de juros nunca visto antes na história, né? A gente tem disparado o menor juros da história da humanidade, no Brasil a mesma coisa, e isso me faz novamente acreditar que os preços voltarão muito rápido, né? Se aqui no Brasil a gente já vinha questionando a questão do investimento no CDI, né? Quando veio a crise agora, o coronavírus intensifica esse processo, porque, assim, de fato, a gente vai ter que ter uma política monetária ainda mais expansionista, a gente vai injetar mais dinheiro, e quando a gente injeta mais dinheiro, naturalmente a poupança das pessoas não tem onde ser alocada, e aí, naturalmente, se aloca em ativos reais, né? Ativos reais ou ativos de risco, né? Então as pessoas acabam comprando terra, comprando apartamento, comprando ação e assim por diante. Então, eu acredito que os preços voltem bem antes do que a economia de fato volte. Enfim, em linhas gerais, esse é o cenário macro que eu vejo, um pouco da diferença entre essa crise e 2008. Guilherme, a XP, durante essa crise, ela descentralizou a empresa, né, na matriz muito rápido, né? Em tempo recorde, cerca de 95% dos funcionários começaram a trabalhar em home office. Como foi esse processo dentro da XP, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você acha que vai mudar na XP, no Brasil, no mundo, né? E qual o legado, né, que o Covid-19, essa crise, vai estar deixando para a gente? Oi, Renata. A gente Boa tarde. Boa tarde. A gente acabou tendo a sorte de ter o segundo caso no Brasil. Então, o que na hora lá, quando teve esse caso, a gente achou que era o maior azar do mundo, depois gerou a maior sorte. Porque obrigou a gente a agir muito rápido. Então, na quarta-feira de cinzas, teve esse executivo que estava em Milão, acabou voltando, a gente havia soltado um comunicado que quem estava em lugar de risco não deveria voltar a trabalhar na empresa até ter uma quarentena de 2 semanas, ele acabou não lendo, e ali a gente viu que o buraco era mais baixo, e que a gente tinha que colocar as pessoas em casa. Então, em menos de uma semana, a gente colocou 90% das pessoas, em 2 semanas, 95%. Hoje a gente tem mais ou menos 98% da empresa funcionando de casa. Se me perguntasse há 2 meses atrás se era possível, eu ia dizer que ia ser praticamente impossível. Me arrisco a dizer, inclusive, que a empresa hoje está melhor do que ela estava antes, né? A gente acaba tendo um negócio que ele é diferenciado, privilegiado, inclusive, porque a gente não tem que abrir uma loja, a gente não atende os clientes fisicamente. Então, a capacidade nossa de estar próximo do cliente aumentou exponencialmente, sem as burocracias de antes, né? Antigamente, se eu quisesse fazer algum evento em alguma região, eu tinha que viajar, tinha que pegar um motorista, tinha que entrar no check-in e etc. Hoje em dia, as pessoas estão em casa, elas querem escutar o que a gente tem a dizer, a gente tem muito acesso à informação, elas não sabem como investir, então a gente acaba tendo um negócio que acaba se beneficiando na crise, né? Um segundinho só, por favor, desculpa. Bom, trabalho em casa tem essas questões também, né? Então, do ponto de vista de legado, o que eu acho que essa crise vai deixar, eu acho que
que os hábitos vão mudar muito menos do que todo mundo imagina, né? Tem muita gente comentando que é um marco na mudança do mundo, e eu nunca acredito que esses comportamentos, que é o comportamento da raça, dos humanos e das gerações mudem de forma tão radical assim, tá? E talvez a crise que mais se assemelha a essa nesse aspecto é a de 2001, porque em 2001 a gente teve um atentado terrorista. E eu me lembro na época que me marcou bastante o fato de eu imaginar na minha cabeça, de forma bastante ignorante, que se eu encontrasse algum muçulmano na rua, eu tinha que sair correndo. E, afinal de contas, aquela pessoa era um homem-bomba. Né? Voltar aos Estados Unidos, então, nem pensar, porque aquilo tinha virado alvo de Talibã. Assim, Nova York, esquece, nunca mais. E no final, assim, se comentou na época sobre mudança, sobre os países ficarem mais isolados e etc. E no final teve uma mudança, aumentou um pouco mais a segurança, aumentou brutalmente a segurança no curto prazo, mas não houve uma mudança de comportamento tão brutal. O que eu vejo agora é algumas derivadas, aliás, algumas coisas já vinham acontecendo com intensidade, assim, ninguém tem dúvida que ser mais digital é uma tendência que ficou mais intensa agora. Mas eu não tenho a menor dúvida que as pessoas vão voltar a ir para o cinema, para o teatro, elas vão assistir jogo de futebol, elas vão jantar fora. Então, eu vejo esses hábitos mudando pouco, mas eu vejo que o que eu sinto na pele é que, do ponto de vista corporativo, é provável que muitas empresas consigam trabalhar de casa. Boa parte das pessoas. Assim, na XP, eu consigo estimar já que as pessoas passem a trabalhar de casa de 1 a 2 dias na semana. Quando a gente imagina que são 3 mil funcionários, não só a gente consegue ter uma economia brutal de custos fixos, como a gente consegue ter eficiência, né? Porque a pessoa, quando fica de casa de 1 a 2 dias, ela trabalha mais, ela se concentra melhor. Então, nesse aspecto, eu consigo ver uma mudança importante. Então, talvez empresas como a nossa possam construir dinâmicas onde você tem a sua matriz na capital, a pessoa mora no interior ou até em outro estado e ela faz parte daquela empresa sem necessitar morar naquela cidade específica. Então, nisso eu consigo entender algum tipo de mudança de curto prazo, mas como um todo eu sou um pouco mais cético nessas mudanças tão brutas de comportamento. Guilherme, boa tarde. A gente sempre teve como lema ajudar o brasileiro a investir melhor. E a gente está falando de mudança de comportamento, talvez mudança de alguns hábitos. A gente tem feito uma série de lives. Nessa live, hoje, a gente está com mais de 200 participantes. Como você acha que vai ser o comportamento do investidor? O que ele vai herdar dessa crise? Olha, o investidor... Andréa, o brasileiro ele nunca foi investidor, né? A gente até se achava investidor, mas a gente era rentista. Não sei se vocês sabem, mas desde 94, desde o Plano Real, os juros médios no Brasil são de mais ou menos 13,5% ao ano, mesmo considerando os juros atuais. Então, o brasileiro sempre foi do CDI, né? Sempre foi de comprar um título público, comprar um CDB de um banco, quando muito uma LCI, onde você tinha vantagens fiscais. Quando o governo foi colocando as contas públicas no trilho, os juros foram baixando, chegando aos níveis atuais, e de novo, as pessoas foram se obrigando a tomar um pouquinho mais de risco. Mas hoje, são mais ou menos 8,6 trilhões de liquidez no sistema. Disso aí, mais ou menos 80%, isso dá uns 7 trilhões de reais no CDI, né? A gente ainda é rentista, a gente ainda não sabe investir. E quanto menores os juros, mais as pessoas precisam aprender a ter visão de longo prazo, a diversificar, a entender o que é volatilidade, entender o que é um fundo multimercado, o que é um fundo de ação, o que é uma ação. São coisas que são super comuns mundo afora, né? A ter uma assessoria de investimentos. Aqui no Brasil, a gente não... Essa cultura de consultar o médico das finanças nunca existiu. Até porque bastava você falar com o gerente do banco e, por mais que o banco te cobrasse caro, você tinha ali muitos juros, né? Você tinha 13,5%, que o banco te cobrasse 3%, sobrava 10%, com baixo risco, com
com alto retorno e com alta liquidez. Então, isso mudou. Então, o que a crise deixa, assim, deixa a necessidade fundamental das pessoas cada vez mais se educarem financeiramente, e por mais que elas tenham um assessor por trás, é sempre importante você saber sobre o assunto, né? Assim como você vai no médico, mas você tenta entender sobre os assuntos que te fazem, que te parecem ser coerentes. Então, assim, essa mudança eu vejo acontecendo com clareza, assim, as pessoas mudando a forma como elas investem e acima de tudo, assim, quando acontece uma crise, quem acaba sofrendo um pouco mais naquele momento são aqueles clientes que são um pouco mais agressivos, entre aspas, né? Aqueles que assumiram um pouquinho mais de risco. Então, nesse momento onde a bolsa caiu da máxima até agora, caiu mais ou menos uns 35%, obviamente que tem muita gente incomodado, inclusive eu mesmo, né? Eu sou um grande investidor em fundo de ações. Me incomoda no curto prazo. Mas como eu sei que esse dinheiro que eu aloquei nesse tipo de produto é um dinheiro para longo prazo, eu enxergo como uma oportunidade, né? Oportunidade onde eu vou comprar as cotas do fundo que eu acho que são bons, mais baratos. Porque eu sei que, e de novo, todo mundo acha que na crise o mundo vai acabar, né? E o mundo não vai acabar, podem ter certeza disso. A grande semelhança entre essa crise e as demais é que essa crise vai passar e que todo mundo vai voltar à vida normal em algum momento. Então, logicamente, a economia vai voltar, as empresas elas vão voltar a ter cada vez mais lucros crescentes no tempo e, naturalmente, as ações vão se valorizar. Então, nesse momento, é a hora que você, de novo, sendo bastante racional, você tem que aumentar a posição de fundos que você gosta, de empresas que você acha que são consistentes, que têm bons líderes, porque essas empresas vão assim que a economia voltar, elas vão voltar. Então, o que você não pode na crise é entrar em pânico, e o que acontece eventualmente é talvez você ter colocado mais dinheiro do que deveria em algum investimento de risco, ou talvez você não conhecesse tão bem o seu perfil de investimento. Isso pode gerar algum tipo de incômodo no curto prazo. Você ajusta um pouquinho, mas na crise é sempre uma oportunidade, né? Quem tem a cabeça certa vê dessa forma. Bom, Guilherme, a gente sabe que você é um grande admirador do Ayrton Senna, né? E tem uma frase dele que você gosta muito, que é: na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes, né? Como que essa frase te inspirou para você empreender nos seus negócios, né? Junto com a sua equipe, enfim, em todas as dificuldades que você passou? Olha, eu não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, né? Mas a XP começou em 2001, começou comigo. Eu tinha 24 anos de idade na época, e começou porque eu fui demitido da corretora que eu trabalhava no Rio de Janeiro. E minha missão na época era ter controle sobre a minha vida. Eu até aceitava quebrar, mas eu não queria sentir aquela dor novamente. Foi assim que eu comecei. Como todo empreendedor que começa com 10 mil reais no bolso, você não tem... Assim, eu não tive nenhum coach no começo, não tive nenhum sócio. Foi no peito e na coragem. No começo eu tive que vender meu carro, quase quebrei. E quem sempre me inspirou a vida inteira foi o Senna, né? O Senna, assim, a minha adolescência inteira eu cresci escutando aquela musiquinha dele aos domingos e aquelas vitórias impossíveis, né? E sempre você ter um ídolo que te inspire a acreditar em coisas que não são aparentemente normais, fazem você dar aquele algo a mais. Então, eu confesso que eu adoro uma crise, tá? Obviamente que eu não quero que ninguém morra, não me entendam mal, tá? Mas eu gosto de crise porque na crise é quando os líderes lideram, é quando os empresários que têm uma empresa que tem uma cultura diferenciada e que pensam fora da caixa e que conseguem se aproximar do cliente de um jeito diferente, que assim, nesse momento essas empresas elas se sobressaem, né? E quando você não tem a crise, você tem todo mundo mais parecido, né? Então, quando o mercado é muito favorável, a diferença entre a empresa A, B, C, D ou E, ela existe, mas ela fica menor. Mas quando acontece a crise,
aquelas empresas que são especiais, elas ficam realmente especiais, né? Então, nunca teve nenhuma crise da história que a gente não tenha atravessado crescendo. Essa crise é uma crise que assim que ela começou, eu conversei com o nosso time e disse, olha, a gente não vai mexer nas metas, a gente vai continuar com as mesmas metas de antes. Afinal de contas, o cenário é um cenário que para a gente é melhor, né? Como eu disse anteriormente, as pessoas querem falar com a gente, as pessoas estão carentes de informação, a concentração bancária é brutal no Brasil, então a gente só tem que se adaptar rápido a esse ambiente e no final isso fala muito bem com a nossa cultura, né? A gente é muito ágil. Então, assim, tem uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre me coloquei como culpado de tudo, né? Eu nunca fiquei esperando a ajuda de ninguém. Então, eu conheço muito empresário que fica querendo encontrar culpado, né? O culpado é o governo, o culpado é o Bolsonaro, o culpado é a oposição, o culpado é a imprensa. O ideal é que você se coloque como culpado, porque se você faz isso, você age, né? E se você age, você aumenta as suas chances de ter êxito, né? Tem uma outra metáfora que eu uso com frequência, que é a do carro, né? Se você enguiça o teu carro na estrada e começa a pedir ajuda, dificilmente alguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar esse carro na estrada, você vai ver que muita gente vai se juntar a você e vai empurrar esse carro junto. Então, se você está empurrando seu carro, se você se ajuda, né? Se você se colocou como culpado, no caso nosso, né? Se você se aproximou do cliente, as pessoas vão se juntar com você na sua causa e coisas inacreditáveis elas vão acontecer. Então, assim, imaginar que a nossa empresinha lá começou há 20 anos atrás, com 10 mil reais no bolso e ano passado abriu capital na Bolsa Americana, com o maior IPO da história do Brasil, né? Então isso prova que não existe impossível, né? Assim como o Senna provava lá atrás. É até interessante você tocar nesse tema, porque a gente tem feito, né, uma série de lives com gestores e uma pergunta que sempre aparece dos clientes e apareceu aqui de novo é o que você teria a falar para o empreendedor que montou o seu negócio agora, considerando que 2020 ia ser um ano maravilhoso, todo mundo esperava isso, ou então para o empreendedor que, como você, optou por enfrentar essa crise crescendo. O que você tem para falar para ele? Olha, assim, em toda crise, em qualquer segmento que a gente conversar, e assim, eu já fiz algumas mesas redondas, lives com pequenos e médios empreendedores, né? Eu já fui microempreendedor, então eu sei bem o que é você atravessar a crise não tendo linha de crédito, não tendo apoio de ninguém. E, de novo, assim, tudo está na sua cabeça, né? Sempre existe um caminho, sempre existe uma solução, seja o negócio que for, mas se você acreditar que você não pode, definitivamente você não pode, né? Mas se você tem uma liderança sobre o time, se você é próximo dos clientes, se você está empurrando o seu carro, se você age, se você se você não tem capital de giro e você no curto prazo toma decisões difíceis, como cortar custo fixo, eventualmente mandar a gente embora, faz parte, eventualmente, é importante que você faça isso com muita sensibilidade, mas às vezes é necessário, né? Se você não faz isso, é possível que a sua empresa quebre, e aí você vai mandar embora todo mundo depois. É provável que você no curto prazo tenha que focar em ações que tragam mais resultado no curto prazo. É provável que se você tinha uma empresa que era presencial, você tem que mudar muito o seu jeito de trabalhar e vender. Talvez você tenha que vender por telefone, por internet. Então, assim, são decisões que você pode sempre tomar ou não tomar, né? Mas se o empreendedor toma e no final ele é obstinado e ele está com vontade de fato querer se adaptar a esse novo ambiente, eu diria que tem uma chance bem razoável dele conseguir sobreviver. E de novo, se não quero que ele atravesse a crise crescendo, né? Se não quero que ele pegue o nosso exemplo, só quero que ele sobreviva. Só quero que ele pague os seus funcionários, que ele se alimente e que nos próximos 2, 3 meses a coisa voltando ao normal, ele volte a produzir como antes. Então é um pouco isso, né? São dicas básicas que eu diria que são mais do que conhecidas, né? Mas eu acho que as pessoas se perdem muito mais na ação, né? Elas ficam esperando, às vezes, um milagre, ficam vendo muita notícia no WhatsApp, no Instagram, telejornal e etc. Ficam chorando, ao invés de
ao invés de, no final, vender lenços, né? Então, assim, eu conheço muito empresário que está chorando e conheço N outros empresários que estão vendendo lenços. Então, é um pouco assim que eu enxergo que a coisa funciona. Guilherme, durante essa crise, né, e a gente de home office com contato muito mais próximo com o cliente, vários nos perguntaram, poxa, quando que eu vou poder pagar minha conta na XP? Quando que eu vou poder ter um cartão de crédito da XP? Ou seja, fazer o banking diário, né? Será que você pode dar alguma dica para a gente? Como é que está isso? Se tem alguma previsão? Bela pergunta. A gente até então era uma corretora de valores, ou seja, a gente basicamente era uma empresa de investimentos, e cada vez mais a gente veio sentindo a necessidade de acoplar um banco na estrutura, não porque a gente quisesse se transformar naquilo que a gente mais lutou contra, né, que são os grandes bancos, mas porque sem banco você não consegue oferecer uma série de produtos e serviços que só o banco oferece, né? Você mencionou cartão de crédito, conta corrente, transferência bancária e N outras coisas. Então, assim, o nosso banco ele já está funcionando, mas o cliente ele só vai começar a sentir algumas experiências mais práticas daqui a uns 2, 3 meses. Assim, eu espero terminar o semestre já com a conta corrente funcionando e ali, talvez meados de julho, já tendo cartão de crédito. A gente montou um cartão de crédito com a Visa espetacular, assim, eu não posso adiantar muita coisa porque a gente é uma empresa listada hoje em dia, mas assim, não tenho dúvida que vai ser algo que ninguém nunca viu. A proposta do banco é atender basicamente clientes que investem com a gente, então a gente hoje já oferece o crédito mais barato do Brasil, ele está focado hoje em clientes que queiram antecipar cotas de fundo, então você na XP que comprou um fundo eventualmente D180, você quer que essa cota vire D0, a gente te empresta dinheiro a CDI, ou seja, 0,29% ao mês. E a gente vai entrar com outros serviços nessa direção, ou seja, você comprou um título, você não quer vender esse título, você quer tomar um dinheiro emprestado a uma taxa muito barata, a gente vai te emprestar. Então, em paralelo, entra toda a estrutura de banking que vai permitir que o cliente possa, caso ele queira, concentrar integralmente a vida dele com a gente. Então, a gente está bem animado e a proposta do banco é ser exatamente o que a XP fez no mundo de investimentos, ou seja, uma empresa transparente, nenhum tipo de taxinha escondida, as taxas de crédito as menores possíveis e assim por diante. A gente acha que tem um espaço bem bacana. Boa Guilherme, notícia. deixa eu aproveitar aqui. Boa notícia, né, Rê? Excelente. Guilherme, deixa eu aproveitar aqui uma pergunta de um cliente, está perguntando quais os setores que serão mais impactados positivamente pela Covid-19, né? Quais são os setores que você acha aí que vai ser mais impactado? Olha, positivamente. Os setores que, assim, eu sempre gosto de fazer análise micro nessas horas, né? Porque assim, é melhor você entrar no detalhe da empresa, porque tem setor que vai sofrer, mas tem empresa dentro do setor que vai estar muito bem. Então, assim, nessas horas eu prefiro olhar mais o micro, mais a qualidade do management, o caixa da empresa e tirar minhas conclusões. Mas, do ponto de vista macro, assim, quem mais vai sofrer? No curto prazo, por construção civil, shopping center, serviços que dependam de algum tipo de atendimento de rua, empresas que sejam menos ligadas à venda online. Essas empresas são turismo, por companhia aérea. Essas empresas são evidentemente aquelas que vão mais sofrer, mas não se esqueçam que quando a gente fala que elas vão sofrer, é importante analisar em que nível que o preço dessas ações já estão, né? Porque muito do que eu falei aqui já está no preço, né? Então, empresa de companhia aérea no Brasil, Gol, TAM e etc, caíram já 70%. Então, até acho que pode cair mais, mas o espaço de queda é cada vez menor, né? Então, assim, eu diria que esses setores são aqueles que mais vão sofrer, mas, ao mesmo tempo, dentre esses setores, eu vejo
algumas empresas que vão se dar super bem, né? E na opinião na sua opinião e na opinião da XP, vocês acham que o mercado volta a ficar aquecido em quanto tempo? Voltar a contratar, por exemplo? Isso falar de futuro com precisão é muito difícil, né? Mas se o governo fez estímulos monetários e fiscais no Brasil nunca vistos antes na história. Assim, o governo tem a consciência que se muita gente ficar no caminho, seja empreendedores, seja pessoas informais, autônomos, etc., a volta é mais difícil, né? Se todo mundo quebrar agora, quando a epidemia ficar controlada, a economia não volta na velocidade que poderia. Então, assim, o governo tem total consciência disso e por isso que as medidas foram bastante extremadas. Mas, de novo, eu acho que a gente vai começar a ter a volta da economia ali entre o dia 10 e 15 de maio. A gente já tem alguns estados do Brasil que já voltaram, né? Assim, Goiânia já voltou, Florianópolis já voltou, outras cidades do sul do Brasil já voltaram. Então, já está voltando muita coisa, né? Eu li uma matéria ontem que Noronha, que não tinha nenhum caso de Covid, estava em lockdown. Assim, tem algumas coisas que parecem exageradas, né? Acho que teve uma discussão muito intensa esses últimos dias que aparentava que quem era contra o lockdown queria matar pessoas e vice-versa, né? E no final não é isso, né? Tem um meio do caminho ali onde você consiga analisar os dados, né, controlar a epidemia e simultaneamente deixar com que algumas coisas funcionem. Então, assim, eu não acho que a crise vai demorar muito tempo. Então, assim, não tem. As pessoas já não estão, elas já nem mais estão aguentando continuar em casa, né? Então, assim, se a economia voltar, quem queria demitir, talvez demita um pouco menos, né? Porque é natural que a economia não volta a 200 por hora, né? Ela volta aos pouquinhos. E aí, assim, você começa a ter, assim, acho que é razoável imaginar que talvez até o final do ano as coisas voltem ao normal. Acho que sim, até porque vão ter muitos estímulos para que os empresários contratem. A gente vai ter taxas de juros baratas, a gente vai ter estímulos fiscais que permitam que parte do salário o governo pague. Enfim, são coisas que ajudam a minimizar esse vale, né? Mas eu não tenho uma data precisa, mas eu acho que vai ser rápido. Ótimo. Mais uma pergunta aqui de cliente. Guilherme. Desculpa, Lu, a última perguntinha aqui de cliente, antes de você fazer a sua. O cliente falou que sabe que toda crise passa, mas que tem alguns investidores, como a gente já falou no meio aí do nosso bate-papo, que ficaram um pouco machucados pela oscilação, né? Mesmo cientes de que pudesse haver alguma perda, mas a perda foi muito, muito agressiva, né? Como é que você acha que esse investidor vai ser reconquistado? Olha, tem coisas que demoram tempo. Assim, eu não tenho dúvida que a melhor maneira de você ganhar dinheiro a longo prazo é comprando boas companhias em bolsa. A história prova isso, né? Então, eu tenho um dado aqui que eu sei de cabeça, né? Existe no Brasil o IQT. IQT é o índice quantum ativo. Ele é um índice que mede o retorno dos fundos de ações ativos no Brasil. Ou seja, quanto é que os gestores, na média, de fundos de ações ativos no Brasil renderam desde 96. Esse índice tem 24 anos. E durante 24 anos a gente teve crise da Ásia, atentado terrorista, bolha da Nasdaq, a gente teve crise americana, a gente teve impeachment da Dilma e a gente teve essa crise atual. O IQT rendeu mais ou menos 6.000% em 24 anos. Ou seja, quem botou R$1 milhão tem hoje mais ou menos 60 milhões de reais, multiplicou por 60. Se você tivesse investido no CDI, que nos últimos 24 anos teve uma média de mais ou menos 13%, 14%, você teria 2.000%. Ou seja, você botou R$1 milhão, você teria 20 milhões de reais.
se você tivesse investido no Ibovespa, você teria mais ou menos 15 bilhões de reais. Cresceu 15 vezes. Ou seja, você ganha mais dinheiro se você comprar bons ativos. Mas não tem como você ganhar mais dinheiro a longo prazo sem ficar submetido a crises de curto prazo. É assim que funciona, né? Se você quer ganhar mais, você vai arriscar mais no curto prazo. Então, o cliente ele tem que ter essa consciência que nesses momentos são os momentos onde você tem que comprar mais e não vender. Porque se você quer ter esse retorno nos próximos 5, 10, 15, 20, 25 anos, é assim que funciona, né? Senão, de novo, o CDI dos próximos 25 anos, aliás, é difícil eu falar sobre próximos por 25 anos, mas certamente dos próximos 5 anos não vai ser nem de perto o que foi nos últimos 25 anos, nem de perto. Então, eu diria que a probabilidade do cenário nos próximos anos ser muito mais favorável nessa direção que eu falei aumenta exponencialmente. Mas é assim que funciona. Então, assim, essa não foi a primeira crise, não vai ser a última. Tiveram outras crises no passado, tiveram outras quedas semelhantes. E, assim mesmo, os retornos no final foram brutais. O fundo mais antigo do Brasil é um fundo chamado Dínamo Cougar. Aliás, é o segundo fundo mais antigo do Brasil. Eles são nossos sócios, inclusive. Entraram como acionistas em 2012 da empresa. O fundo deles, né, se vocês acessarem o site, vocês vão ver com dados mais atualizados. Mas até onde eu me lembro, eu vi isso tem umas 2, 3 semanas atrás, a cota deles está valendo 1.200. Ou seja, em 93, há 27 anos atrás, quem entrou no fundo e colocou R$1.000 tem hoje R$1.200.000. E no meio do caminho tiveram inúmeras crises, né? E quem vendeu na crise não tem a cota atual que vale 1.200 vezes do que valia no início. Então, o que é importante é sempre a gente deixar as pessoas cientes de que o processo é assim que funciona. Não tem como você ganhar muito sem aceitar que no curto prazo você tenha volatilidade. É impossível, né? Se alguém te oferecer alguma coisa que renda 3% ao mês sem risco, fuja. Não funciona assim. Tem alguma coisa errada. Guilherme, a XP vem desempenhando um papel social grande nessa crise, né? A corrente do bem. Eu tive a oportunidade de assistir também algumas lives assim, em relação à campanha, né? Juntos Transformamos. E como é que surgiu essa ideia, né? De vocês, no meio desse furacão, pensar em montar uma campanha e que disseminou, né? Na verdade, assim, você vê uma corrente do bem aflorando o tempo todo, e isso que é muito bacana, né? Quando você vê um depoimento do Edu Lira, que eu tive a oportunidade de assistir a live dele, que eu fiquei assim, extremamente encantada, gerando falcões, né? Então, assim, comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Olha, eu sempre acreditei, tem um livro chamado Capitalismo Consciente, que é um livro americano que tem versão em português. Eu sempre acreditei nessa tese, né? Ou seja, como empresário, é super importante que você tenha um propósito, que você tenha uma missão, que você se identifica com o seu negócio, né? No caso nosso, é ajudar o brasileiro a investir melhor. Mas quando você encampa uma causa onde você fique ainda mais nobre, né? E você consiga transcender o seu negócio, você consegue tirar ainda mais do seu time, né? Você consegue tocar ainda mais no coração das pessoas que trabalham junto com você, e isso te retorna. Então, tem N estudos já sobre isso. Então, a gente sempre teve uma parte social muito importante na empresa, porque as pessoas sabem que, além de estarem ajudando as pessoas a investirem melhores, elas sabem que uma parte do lucro da empresa volta e ajuda a comunidade, ajuda a gente que não tem escola, e etc, etc. E quando aconteceu essa confusão toda, a gente, por ser do mercado financeiro, a gente acaba tendo acesso a muita informação, e a gente sabia que aqui no Brasil a confusão ia ser grande, porque a gente tem muita gente autônoma e muita gente informal, né? São mais ou menos 70 milhões de pessoas informais e autônomas no Brasil. Essas pessoas vivem de diária, né? São pessoas que se não forem trabalhar hoje, não comem amanhã, né? Uma boa parte delas. Então, a gente sabia que ia ter uma onda inicial que impactar a saúde, mas logo na sequência ia ter uma outra onda enorme que impactar em comida, em fome.
E a gente acabou abraçando essa causa e a gente fez uma doação importante, que no final acaba sendo uma gota no oceano, né? Porque é muita gente. Mas no fundo, o que a gente quis fazer foi inspirar outras pessoas a fazerem coisas similares, né? A gente no Brasil é muito afetuoso, mas a gente é pouco solidário na prática, né? A gente é difícil que o brasileiro bote a mão no bolso e de fato ajude quem precisa, né? Mas a gente sempre reclama, né? Sempre reclama que o governo não faz, que aquela empresa não fez. E agora é um momento onde a gente tem que ficar mais aberto mesmo, né? Porque se a gente ficar só culpando o governo, né, é provável que o governo não consiga fazer tudo. Então, aquela técnica lá, porque eu ensinei, que eu mencionei antes, né, de se colocar como culpado de tudo, né? Assim, mais do que nunca, a gente se tem fome, eu me coloco como culpado do processo, né, também, né? E acaba que o Brasil é complexo, são 26 estados, são 5.700 municípios, né? Pô, não tem como a XP ou o governo ou outras empresas grandes olharem tudo. Mas se cada pessoa na sociedade entender a importância que é você falar sobre solidariedade, você juntar grupos de amigos, seja empresário, seja dona de casa, seja estudante, seja quem quer que seja, e fazer vaquinhas, fazer vaquinhas e ajudar, seja na saúde, seja a comunidade carente, a gente consegue atravessar essa crise melhor. E com isso a gente age menos a gente age mais e acaba posteando menos, né? Então, assim, é um pouco isso que a gente fez. A gente lançou essa campanha. Quem quiser se juntar com a gente, super bem-vindo. A campanha se chama Juntos Transformamos. Tem um site e a gente escolheu 3 ONGs e através delas a gente consegue fazer com que as pessoas recebam um voucher de comida e com isso elas consigam consumir localmente, né? Então essa foi a maneira nossa a gente atendeu já mais de 100 mil famílias, são aproximadamente 500 mil pessoas atendidas até agora. De novo, é uma gota no oceano. Então quem quiser se juntar a nós ou seguir em paralelo, super bem-vindo. É disso porque o Brasil precisa. Bom, bacana. E é bacana porque assim, a gente está tendo a oportunidade de conhecer, através do Juntos Transformamos, as ONGs, né? Que assim, tem cada uma história assim, diferente que te encanta, né? Te faz assim, contagia você o trabalho que está sendo feito, né? Então, assim, a gente vê que de tudo que a gente está passando, eu acho que vai ficar um legado muito bacana, né? Então, eu não tenho dúvida que acho que a gente vai passar bem por isso tudo que a gente está vivendo. Guilherme, a gente está já se aproximando do final, né? A conversa foi muito boa. E gostaria de pedir para você uma mensagem assim, para os nossos clientes, nossos assessores que estão nos ouvindo, uma mensagem final para a gente. Enfim, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar com você. E se você puder passar uma mensagem para a gente, vai ser muito bom. Gente, obrigado novamente. Um prazer enorme conversar com vocês todos. E a minha mensagem é assim, um pouco do que eu falei. Assim, essa crise ela vai passar. Você pode atravessar de forma construtiva ou de forma negativa. Acho que uma dica importante é ver um pouco menos televisão, acompanhar um pouco menos de notícia e talvez agir um pouco mais. Assim, seria super importante que todos nós adotássemos um empreendedor ou uma pessoa autônoma ou uma pessoa informal, porque isso de novo, isso ajuda as pessoas a atravessarem a crise. Obviamente, quem pode adotar, adota. E eu estou super confiante que essa crise, como as demais, ela vai passar. Ela vai passar e a gente vai sair dela mais fortalecido do que nunca. E eu espero que o Brasil se torne ainda mais solidário e como nação siga na rota que ele vinha tendo anteriormente, né? A gente tinha um Brasil que era um governo que era puxado sempre através do governo, né? Quem puxava a economia era o público e cada vez mais com os juros menores, cada vez mais quem vira a ponta da faca somos nós, pessoas físicas que acabam se transformando em empreendedores e que vão puxar a economia a partir de agora. Então acho que a Peteca agora ela está no nosso campo e eu acho que é isso. Estou confiante.
Nós também. Obrigado, nós gente, também de novo. confiantes. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada pela presença de Obrigada. todos. Um abraço. Obrigado, um Obrigada. abraço, Boa gente. tarde. Tchau. Tchau, tchau.